Você já parou para pensar por que a gente sofre? Grande parte da população mundial vive em sofrimento, em tristeza, e eu vou te explicar nesse vídeo por quê. Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe Soares, sou especialista em saúde e sejam muito bem-vindos ao canal Muito Além do Fitness. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre sofrimento, qual é a origem do sofrimento, por que a gente sofre, como isso está relacionado com o nosso cérebro, ok? Então chega logo dando seu like, tá? Compartilha esse vídeo, comenta no final se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, tá ok? Que isso vai ajudar essa informação a chegar a mais pessoas e vai ajudar o canal a crescer, beleza? Então, esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre sofrimento, tristeza, felicidade, tá ok? Entender um pouco as raízes, para você entender um pouco as raízes do sofrimento e para você saber como alcançar um nível de felicidade maior, beleza? Então vamos lá. O sofrimento, ele está relacionado principalmente com a organização do nosso cérebro. Na verdade, como o nosso cérebro foi moldado, tá? Então o nosso cérebro ele foi moldado milhares de anos atrás, num período em que os nossos ancestrais eles tinham que caçar, eles tinham que pescar, coletar e tinham que sobreviver às ameaças de predadores e ameaças do ambiente em si, tá ok? Então, como isso está relacionado com a questão do sofrimento? É que nesse período, diante dessas ameaças, o nosso cérebro ele tinha que arranjar uma maneira de fazer com que a espécie sobrevivesse, tá? Então, o mais adaptado sobrevivia, menos adaptado morria. E como os seres humanos eram mais frágeis que outros caçadores, como por exemplo leões, tigres, leopardos, ele tinha que desenvolver estratégias para não ser pego e, com isso, acabar dando um fim à espécie. Então, o nosso cérebro criou algumas estratégias. Dentre elas, o que aconteceu? Ele foi moldado para gravar melhor situações ruins, experiências ruins. Por quê? Porque quando essas experiências, alguma coisa dava errado, isso estava muito relacionado com a morte. Então, um erro naquele período poderia representar a morte do indivíduo. E essa morte poderia representar o fim da espécie, porque os genes da nossa espécie não seriam passados adiante. Então o nosso cérebro criou essa maneira para justamente fazer com que nós gravássemos as memórias ruins e deixássemos para lá, tivesse uma dificuldade em gravar memórias boas. Por quê? Porque o ato de comer, o ato de buscar o prazer, de beber água quando se estivesse com sede, ele não seria tão importante para evitar a extinção da espécie quanto a morte. Então, por isso que se gravava com mais facilidade essas experiências. E o que aconteceu? Nós evoluímos, nós não estamos mais vivendo nesse período, só que o nosso cérebro, ele ainda pensa, né? Nosso cérebro ainda se situa nesse período. Então, cada vez que você discute com seu marido, com a sua esposa, cada vez que você se estressa com seu filho, cada vez que você tem, por exemplo, uma apresentação no trabalho, um relatório para entregar algum trabalho da faculdade, o teu cérebro ele encara isso como uma reação de estresse, tá? E essa reação de estresse desencadeia as mesmas situações, as mesmas substâncias químicas, os mesmos neurotransmissores que aconteciam naquele período, tá? Só que hoje, as situações de estresse elas são bem maiores, nós temos bem mais estímulos. Naquele período, os nossos antepassados eles encontravam pouquíssimos seres humanos. Então hoje, a gente encontra num dia bem mais seres humanos, bem mais pessoas, tem mais contato com pessoas do que eles conheciam durante toda a vida dele. Então, esse nível de interação, esse nível de contato social gera muito mais estresse, pequenos estresses, porém se tornam crônicos, né? Então, esse estresse crônico, ele acaba deixando o nosso corpo, o nosso cérebro em um estado de alerta. Então, a gente acaba liberando substâncias como a noradrenalina, adrenalina, substâncias estimuladas pelo sistema nervoso simpático, que estão relacionadas a esse nível de ansiedade, a esse nível de
vigília, esse nível de atenção, esse nível de tensão muscular, que é justamente o que leva ao sentimento de sofrimento, que está relacionado à ansiedade, relacionado ao descontentamento, está relacionado a essa tensão. Então, tudo isso vai gerar sofrimento de alguma forma, tá ok? Então, é basicamente isso. A nossa estrutura, a nossa formação, a nossa evolução, a evolução do nosso cérebro levou com que nós guardássemos muito mais experiências ruins do que experiências boas. Quer um exemplo? Se você, por exemplo, achasse R$1.000 na rua, R$1.000 você achou, quando você chega em casa, você todo feliz porque achou R$1.000, você descobre que perdeu 100 desses R$1.000. Você ainda estaria com R$900, mas o seu cérebro ele ficaria muito mais ligado nos R$100 que você perdeu do que nos R$900 que você ainda tinha. Então, esse é um exemplo de como o nosso cérebro evoluiu para gravar circunstâncias ruins. E essas circunstâncias elas vão se acumulando numa região chamada hipocampo, que está relacionada com a memória, que quando você vivencia uma nova situação, você acaba trazendo à tona essas lembranças, que acaba te gerando a mesma sensação que você teve numa situação passada, e você acaba respondendo da mesma forma a uma situação nova. Por exemplo, você brigou muitas vezes com a sua esposa ou com o seu marido, e de repente ele vai te falar alguma coisa que nem sempre era algo que fosse te magoar ou te ferir, mas às vezes você nem acaba deixando ele acabar de falar, e você já responde de uma forma ríspida, de uma forma mais agressiva, justamente por isso, porque acionam circuitos no teu cérebro que vão relacionar a situações passadas, e você vai ter aquela mesma reação. Então você acaba não agindo de uma forma consciente, você acaba agindo de uma forma automática, você acaba reagindo. Então você acaba sendo governado pelo seu cérebro, justamente por esse viés cognitivo negativo, de armazenar situações ruins. Então, é uma forma de proteção para você. Isso daí é para deixar o teu corpo já preparado para situações de ameaça. Só que, como nós enfrentamos situações de ameaças muito menores, mas bem mais constantes, nós acabamos ficando nesse estágio de sofrimento, nesse estado de alerta, nesse estado de ansiedade. Então, esse é o motivo de por que a gente tem uma tendência ao sofrimento, a gente tem uma tendência à tristeza, tá ok? Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, tá? Se tiver alguma dúvida em relação a esse vídeo, compartilha. Esse é o segundo episódio da nossa série, tá? E o próximo vai ser lançado amanhã, provavelmente. Então, deixe seu like, compartilha e até a próxima. Tchau, tchau.